o imortal. Vós sois deuses. Nunca pensei que compreenderia tais palavras do Cristo como eu as compreendo hoje. Sim, nós somos deuses, só não nos damos conta do que isso representa. Amigos, eu sou imortal, esta é a minha realidade. No começo pensei que não poderia contar a ninguém, eu temia as consequências de tal realidade. Hoje compreendo que este segredo é completamente inútil, pois ninguém tem o poder de me atingir. Confesso que sinto dor. Hoje a dor moral é bem maior do que a dor física. Mas teve um tempo em que eu supervalorizava a dor física e, por isso, sofria toda sorte de dissabores. Para que os amigos compreendam minhas desventuras, eu os convido a conhecer um pouco de minha história. Se todo homem parasse de tempos em tempos para fazer uma autoavaliação, provavelmente a vida não seria feliz, mas evitaríamos velhos erros e mudaríamos, com facilidade, os rumos de nossa vida. Eu nasci como uma criança normal, por isso, pouco relato do meu passado. Registro apenas que nas fantasias de criança eu já pressentia que eu era um imortal e arriscava, constantemente, a vida. Subia nos galhos mais altos das árvores, saltando de pontes para mergulhar em rios, enfrentava perigos que deixariam os cabelos de minha mãe em pé, caso ela ficasse sabendo. É certo que minhas aventuras de infância nem sempre me levaram ao sucesso. Ora por vez me machucava e era obrigado a reconhecer minha fragilidade. Senhores, se cumpríssemos as promessas que fazemos no instante de nosso suplício, certamente teríamos uma vida mais regrada e provavelmente mais feliz. O grande problema é que, tão logo nos vemos recuperados, reiniciamos na costumeira agitação e recaímos nos velhos erros. Ó Deus! Feliz é o homem que aprende com o sofrimento alheio e que não precisa passar pelos caminhos da dor. Eu amava aventuras, e arriscar a vida fazia parte de minha rotina. Por diversas vezes escalei montanhas, mergulhei em cachoeiras e andei de caiaque, me expondo a grande perigo. Eu fui um dos inúmeros atletas anônimos que tem como única meta superar a si mesmo. É claro que eu também gostava da fama, pois alardeava, aos quatro ventos, os meus feitos. Hoje compreendo que a providência divina não descansa e nos socorre, mesmo quando não percebemos. De qualquer forma, eu acreditava em um poder maior e na minha capacidade crescente de vencer obstáculos. Para abreviar meu depoimento e remeter os amigos ao dia que tomei ciência de minha imortalidade, avancemos no tempo ao momento que um desastre me colocou no rumo de minha grande revelação. Eu contava nessa época 23 anos. Era um jovem rico, solteiro e sem compromisso. Meu pai custeava minha faculdade e minhas aventuras. Ele dizia que era para eu aproveitar pois, depois do casamento, conheceria a realidade e enfrentaria a dureza da vida. Esse é um dos contos do livro Lanceiros de Maria, de Paulo H.C. Gonçalves. Assine o canal. Essa não foi a primeira vez que os pais refletiam nos filhos os próprios desejos. Creio que isto é infantilidade, pois cada pessoa realiza a própria conquista. De qualquer forma, naquele dia saí com um amigo para as praias do litoral. Esta viagem eu fazia costumeiramente e achava que nenhum mal poderia me acontecer. Normalmente, eu voava na estrada, em uma velocidade que variava de 130 a 170 km por hora. Nada demais pelo meu ponto de vista, pois eu acreditava que todo mundo procedia da mesma forma. Creio que naquele momento viajava abaixo da velocidade costumeira, algo em torno de 110 km por hora, já que, momentos antes, passei por uma experiência desagradável que envolvia um caminhão muito lento e um ônibus muito rápido. De qualquer forma, eu seguia em velocidade reduzida, pelo meu ponto de vista, quando o acidente aconteceu. Creio que a roda pegou numa pedra no final de uma curva, não sei. Só sei que o carro voou e eu voei para fora do para-brisa. É desnecessário dizer que nesse dia eu estava sem cinto de segurança, afinal de contas, eu costumava dizer, somente morre quem tiver que morrer. O acidente só acontece com o vizinho e não conosco. Tolo engano, acontece que nós somos o vizinho de alguém. E no dia que menos esperamos chega a hora de nossa provação. Feliz aquele que compreende esta realidade. Nós não controlamos o destino e tudo pode nos acontecer. Enfim, eu me vi projetado para fora do veículo e rolei para a beira de um abismo. Nessa hora eu tive certeza que meu amigo havia morrido, pois o carro ficou em lastimável estado. Tentei levantar e o esforço me fez cair em profunda inconsciência. Antes, porém, passei a mão na testa e senti o sangue escorrendo. Não sei o tempo que levou até que eu tornasse a consciência.
Quando reabri os olhos, me vi cercado de maltrapilhos que examinavam as ferragens e mexiam no meu corpo. Notei que eles me despojaram do relógio, do dinheiro e dos documentos. Percebi que eu deveria reagir, caso quisesse continuar vivo. Assim, concentrei todas as forças e me levantei em um salto. Meu movimento foi tão inesperado que muitos caíram para trás. Alguns chegaram a fugir de minha fúria. Sem a menor cerimônia passei a agredir os salteadores. Mas notei que o número era cada vez maior. Bati em alguns que saíram praguejando, e me preparei para enfrentar outros que vinham em minha direção. É sempre assim, os covardes nunca agem sozinhos, encontram força nos companheiros que são tão covardes como os primeiros. Senti medo e minha vitória demorou pouco. Eu era imortal, mas não possuía força infinita. Em dado momento, me vi cercado por uma dúzia de homens que me agrediram até não aguentar mais, e como viram que eu não desistia, me jogaram para o fundo do abismo. Meus amigos, nessa hora o meu desespero foi total, pois a vegetação era tão densa que eu não enxergava a luz do sol. Ao meu redor, tênue penumbra que mal me permitia enxergar a mão à frente do rosto. Eu temi voltar pelo mesmo caminho. Por isso me projetei pela selva a fim de buscar outra saída. No começo o medo não me deixava descansar, mas percebi que eu não poderia correr para sempre. Parei e avaliei a minha situação. Esse é um dos contos do livro Lanceiros de Maria, de Paulo H.C. Gonçalves. Assine o canal. A dor em minha cabeça era terrível, senti o sangue escorrer e percebi que minha cabeça estava rachada. Tirei a camisa e fiz uma touca, cobrindo o ferimento. Depois tateei o corpo em busca de outros ferimentos. Notei uma ou outra escoriação, mas nada me obrigaria a parar. Como atleta, aprendi que a força de vontade supera as limitações do corpo físico. Eu sei que o corpo tem limites e que não podemos fazer tudo, mas não podemos desistir, temos que tentar. Em dado momento, gritei por ajuda e me assustei porque, pela primeira vez, percebi que o ruído que eu pensava ser o vento era na verdade gemidos de pessoas que estavam perdidas na floresta. Compreendi que os bandidos usavam o local para aprisionar viajantes que caíam em alguma armadilha. Olhando o chão notei pegadas de algum animal. Não fiquei para confirmar as minhas suspeitas, pois corri o mais rápido que pude. Aos poucos as vozes calaram. Não de completo, mas estavam tão distantes que não mais poderiam me alcançar. Quando achei que era seguro, sentei próximo a um cupinzeiro e senti fome. Creio que eu poderia aguentar, mas como tive treinamento de sobrevivência, achei que aquele momento era ideal para pôr em prática o meu aprendizado. Eu sabia que estava a quilômetros de qualquer cidade e não sabia quanto tempo deveria caminhar até chegar à rodovia. Usando toda a minha força mental, me lembrei de certas ervas e de alguns insetos que poderiam me servir como alimento. Vasculhei o chão e localizei plantas que me deram força, mas não consegui segurar nenhum inseto. Eles eram mais fortes e agressivos do que eu imaginava e não me atrevi a comer nenhum deles. Com maestria, cavei um terreno lodoso e acumulei água o suficiente para aplacar a sede. A água deixou minha boca com um sabor amargo. Lavei algumas feridas e descansei pelo tempo que me foi possível. Acho que dormi, não sei, pois a minha mente estava tão agitada que não me permitiu descansar. Na verdade, eu não queria dormir, pois temia não acordar. Eu não sabia o porquê, mas ouvi dizer que uma pessoa que bate a cabeça não deve dormir. Certa vez meu pai me disse: com saúde não se brinca. Podemos até adiar, mas quando qualquer dor vier é bom examinar. A dor é doce aviso que nos diz que algo está errado. Disfarçar a dor com medicamento é o mesmo que assinar o atestado de óbito. Em dado momento, ouvi terrível barulho vindo em minha direção. Saí correndo, alucinado, atropelando tudo em meu caminho. Fugas como essa repetirão-se, inúmeras vezes, a tal ponto de me fazer perder a noção do tempo. Às vezes eu ouvia risadas, palavrões e chacotas. Acho que eram os bandidos. Por isso eu me escondia em qualquer buraco. Eu sabia que não podia continuar vivendo assim, que tinha que buscar uma saída e voltar para casa. Nesta hora a minha mãe já teria dado por minha falta e meu pai certamente teria mandado uma equipe de buscas. Em alguns momentos me senti desfalecer, estava cansado, suando e sangrando, mesmo assim determinei que continuaria caminhando até sair da floresta. O ânimo inquebrantável sempre foi uma de minhas características. Doce ilusão. Nem sempre a teimosia é sinal de equilíbrio. Muitos sofrem por não perdoar. Outros pela obsessão de conseguir fama ou dinheiro.
Nós temos de ser maleáveis e aprender a avaliar o que realmente importa. Não sei o quanto caminhei. Subi morros e desci vales de espinhos e pedras. Rezei todas as rezas que eu conhecia e inventei algumas que me ocupavam a mente, mas que nada diziam ao meu coração. Em dado momento passei a pronunciar um apelo sincero, pois reconheci, pela primeira vez, a minha fragilidade. Meus amigos, não existe maior bênção do que a oração. Ela interrompe os pensamentos desequilibrados e nos liga com quem pode nos ajudar. Eu tinha certeza de minha imortalidade, pois nenhum homem sobreviveria a tudo o que eu experimentei. A minha confusão mental era grande, já não sabia se caminhava horas ou dias. Às vezes eu parava por um instante para descansar. Aí eu dormia e tinha pesadelos terríveis. Em dado momento percebi que alguém me acompanhava. Acelerei os passos e me mantive alerta. De pouco em pouco o terreno se tornou plano e a luminosidade me permitiu enxergar grande parte do caminho. Segui mais adiante e alguém se aproximou. Era um velho andrajoso, que me pareceu um agricultor. Pensei em seguir em frente, pois achei que aquele homem frágil não poderia me ajudar. Tolo engano, não podemos avaliar a capacidade de um homem apenas por sua aparência. Esse é um dos contos do livro Lanceiros de Maria, de Paulo H. C. Gonçalves. Assine o canal. Que o Onipotente ilumine o teu caminho. Disse o velho, assim que se aproximou meu filho, é sempre bom lembrar que não estamos desamparados e que no infinito Deus vela por nós e nos ampara quando o procuramos. Teme uma emboscada, mesmo assim continuei ao lado do velho agricultor. Você quer um pouco de água? Estendi a mão e apanhei uma garrafa rústica, acho que de madeira, dei um gole e depois outro. Quando percebi eu havia sorvido todo o conteúdo da garrafa. Sem parar a nossa caminhada, o velho me ofereceu um pedaço de pão e tentou puxar conversa. Minha mente estava confusa, acho que por causa da pancada, por isso não consegui prestar atenção ao que ele falava. Em dado momento, o velho me disse: Sua cabeça está sangrando. Lembrei-me do ferimento e instantaneamente coloquei a mão na cabeça. A camiseta estava encharcada de sangue. Neste instante me dei conta de minha fragilidade e senti que iria desmaiar. O agricultor me segurou e esclareceu. Às vezes não percebemos o tamanho da dificuldade em que estamos, por isso eu lhe digo, não há nada errado em procurar ajuda. Meu filho, eu conheço um médico que mora a pouca distância e que pode lhe ajudar. Ele lhe fará um curativo e lhe dará uma roupa limpa. Eu tenho certeza que depois de um banho você se sentirá outra pessoa. Não consegui coordenar o pensamento, queria objetar, mas não consegui. Por isso, deixei-me conduzir sem grande resistência. O velho agricultor me enganou, disse que era perto, mas caminhamos por longo tempo. De vez em quando encontrávamos andarilhos que pareciam loucos. Outros me olhavam penalizados como se soubessem a extensão do meu desespero. Notei um barracão, onde me informaram que era a casa de um curandeiro. Deixei-me sentar junto a outros enfermos. Eu estava cansado demais para reclamar, se eu pudesse eu diria que buscava um médico e não um louco que dizia curar com ervas e orações. Em dado momento notei um grupo de maltrapilho que exibiam feridas e chagas purulentas. Senti asco e pensei em fugir. Mas o velho agricultor me segurou e pediu que eu tivesse calma, logo tudo estaria resolvido. Não julgue o que você não conhece. Pelo volume de necessitados você pode avaliar a extensão da ajuda que aqui é oferecida. Tenho nojo. Falei simplesmente. Pois é meu filho, Jesus nos ensinou que somente os doentes é que necessitam de médicos. Deram-me algo para comer e algum suco da qual não identifiquei o sabor. Em dado momento, tentei furar a fila, pois a minha família era de pessoas ricas, algumas ligadas à saúde e outras à política. Um princípio de turbulência iniciou e logo foi debelada por homens que me pareceram sertanejos. Eles usavam roupas de couro, com facões na cintura e um chicote na mão. Senti ódio e medo ao mesmo tempo. Em minha mente eu planejava voltar em outra oportunidade e acabar com aquela farsa. Não era possível tratar com desumanidade quem somente buscava cuidar da saúde. O agricultor me segurou. Fique calmo, mais tempo, menos tempo e você será atendido. Eles não querem escutar. Tentei me explicar. Minha cabeça está sangrando, preciso de um médico. Olhe ao seu redor. Há muitos necessitados, alguns com situação pior do que a sua. Eu só queria me explicar. Não é possível argumentar com quem não quer ouvir. O velho explicou, colocando a mão em meu ombro. Aqui todos são necessitados. É preciso ter paciência.
O velho narrou a própria história, o que me distraiu por um momento. Quando a minha agitação aumentou, ele me disse: "Esse médico é bom. Ele opera sem fazer corte." Eu não acreditava em milagres, mas não tinha escolha, teria que ficar até encontrar transporte ou um telefone. Falei com algumas pessoas. A maioria era como loucos, falavam coisas sem nexo, reclamavam da política ou apelavam para a religião. Esse é um dos contos do livro Lanceiros de Maria, de Paulo H.C. Gonçalves. Assine o canal. Após horas de espera, deixaram-me entrar. Deram-me roupas limpas e me indicaram o local para tomar banho. Senti-me indignado, eu não era nenhum indigente, estava ali apenas passando por um momento de necessidade. Naquela hora eu não conseguia compreender que a vida nos leva para onde melhor recebemos o aprendizado. Se eu tivesse sido um pouco mais humilde, a minha situação teria sido outra. Por achar que eu não necessitava de ninguém, demorei a receber ajuda. Tolo que fui. A gentileza abre mais portas do que a força bruta. O velho me acompanhou e me ajudou a limpar a cabeça. Algum tempo depois, um enfermeiro entrou no quarto e fez parar o sangramento. Não sei o que ele fez, pois não senti costurar, nem coisa parecida. Senti leve pressão que mexeram com fibras, as quais eu não sabia que possuía. Senti-me tão bem que até dormi em uma cadeira. Não sei dizer por quanto tempo. Quando acordei, perguntei pelos meus pais, pelo amigo que morreu no acidente, pelo curandeiro. Responderam com evasivas e pediram-me paciência. Acalmei-me durante algum tempo, mas logo retornei à antiga agitação. O velho voltou e contou uma piada a respeito do meu comportamento e disse que só faltava eu falar com o médico para eu sair daquele lugar. Em todas as instituições sérias encontramos disciplina. Disse-me ele, em determinado ponto da conversa. Onde o homem foge da disciplina, ele encontra dor e sofrimento. De pouco em pouco coloquei em ordem meus pensamentos. Já me sentia recuperado e não compreendia a razão de ser mantido ali, naquele estranho hospital. O tempo passou lento, porém, em dado momento, o velho voltou e me disse que eu seria recebido. Somente na hora que levantei é que me dei conta de minha fraqueza. A cabeça doeu como um reflexo de minha preocupação, mas não sangrou. Fui conduzido em uma cadeira de rodas para o interior do estranho barracão. O cheiro de perfume, misturado com ervas, inundavam o local a ponto de tornar o ambiente sufocante. O curandeiro examinou minha cabeça e disse que o ferimento estava quase cicatrizado. Ele me olhou com um olhar perdido, como se fosse capaz, e era, de ver além do corpo físico. Ele comentou: "O trabalho do médico é insignificante em comparação ao trabalho do Altíssimo. O médico pode até intervir, mas não sabe o que ocorre no organismo. Com o tempo, seguindo as leis de Deus, o corpo encontra a cura ou a morte. Meu amigo, daqui você sairá curado, sem dor, desconforto ou qualquer outro sofrimento." Eu falei: "Que Deus abençoe os profissionais de saúde. E lhes dê muita paciência e muito amor. Eu quero igualmente lhe agradecer e dizer que não duvido de tua capacidade, mas quero uma segunda opinião. Tenho dinheiro, pagarei o quanto devo e depois procurarei outro médico." "Está certo", disse-me ele sem se agastar. "Antes de partir preciso apenas lhe dizer algo que talvez você desconheça." Sorri, eu estava a um passo na frente dele. Eu sabia que ele me revelaria que eu era um imortal, pois nenhuma pessoa seria capaz de sobreviver após passar pelo acidente que eu passei. A pancada foi violenta, sangrei durante horas e mesmo assim estava ali, preparado para atravessar toda a floresta novamente, se fosse preciso. Falei para ele o quanto eu sabia. E ele não disse nada até eu pronunciar a última palavra. Acho que é assim que agem os homens de bem. Deixam que os desequilibrados esgotem toda a tola argumentação, antes de aconselhar. Em dado momento ele esclareceu: "Tem razão, meu bom amigo, você é um imortal. Não pode morrer, mesmo que queira. Porém o teu corpo não tem igual sorte. Compreendo as tuas palavras." Asseverei, certo de que tal advertência era completamente inútil. Eu sabia que a dor me acompanharia por longo tempo. E que era necessário cuidar da saúde. De hoje em diante eu prometo me cuidar e não me arriscarei com qualquer passatempo que possa colocar em risco a minha integridade física. O curandeiro me olhou por algum tempo e depois me revelou algo que eu não queria acreditar. A verdade sempre aparece, mesmo quando não estamos preparados. O teu corpo não aguentou o acidente. O teu corpo está morto e você vivo, no mundo espiritual. O homem calou por um momento, a fim de me deixar analisar aquelas palavras.
Eu saí da completa incredulidade para a mais profunda angústia. Recordei, como que por milagre, os primeiros acontecimentos que me precipitaram na selva. Senti o sangue escorrer em minha cabeça e percebi um profundo ferimento no peito que até aquele momento não me preocupava. O curandeiro falou. Seu corpo foi recolhido sem vida há 1 ano. Nesse tempo todo o teu avô lhe acompanhou, esperando o momento oportuno de lhe ajudar. Senti o chão fugir dos meus pés e reparei 2 olhos me observando. Aos poucos reconheci os olhos de meu avô. Ele era o velho agricultor que esteve comigo desde o momento do acidente. No primeiro momento eu o enxergava entre os inimigos e fugi de todos que passaram em meu caminho. Somente depois da oração foi que eu o vi, frágil e sozinho, e permiti que ele me acompanhasse. Ó Deus! Como é difícil a vida daqueles que nos amam. Muitas vezes querem nos ajudar, mas nós, como loucos, queremos sempre ter a razão. Não somos perfeitos e somente quando aprendemos a importância da humildade é que encontramos a solução para os nossos principais problemas. As lágrimas caíram em grande quantidade. Chorei por mim mesmo e depois por minha família. Eu tinha tantos planos e a vida pela frente. Lamentei as brigas que tive com meu irmão. As oportunidades perdidas, os malfeitos que protagonizei. Eu queria voltar no tempo, corrigir meus atos, mas não era possível. Me vi diante da dura realidade. Após longo tempo, meu avô me abraçou e me conduziu para outra sala. Por horas falou comigo. Riu de mim e eu com ele. Eu sou um imortal, mas mesmo os imortais precisam trocar de roupa a cada novo nascimento. Esse é um dos contos do livro Lanceiros de Maria, de Paulo H. C. Gonçalves. Assine o canal.